Aqui no canal a gente já falou sobre vários aplicativos para aumentar sua produtividade nos estudos e a sua performance, mas a gente nunca falou sobre o método em si. O método é tão importante quanto ter a ferramenta, porque imagina você ter uma Ferrari e não saber dirigir direito, não vai adiantar nada. Então a proposta de hoje é a gente falar sobre o método de estudos que eu acho mais eficiente. Ele é o Zettelkasten. E para quem não conhece, imagina só se você pudesse ter todo o conhecimento que você já adquiriu na sua vida em um único aplicativo e, lógico, construir mais conhecimento enquanto você viver. Essa é a proposta do aplicativo Lattics e ele usa esse método chamado Zettelkasten que a gente vai ver a fundo aqui. Mas antes de qualquer coisa, o que significa Zettelkasten? De onde veio isso? Zettelkasten significa caixa de notas ou caixa de arquivo em alemão. Essa técnica ela foi difundida por um sociólogo chamado Niklas Luhmann. Esse cara ele não era nenhum gênio, mas com esse método ele conseguiu juntar tanto conhecimento, criar tanto conhecimento novo, que ele publicou 58 livros. Você acha 58 livros pouco? Então ele publicou também 100 artigos, ou mais de 100 artigos, não sei. Tudo isso utilizando esse método que a gente vai ver hoje. E aí você vai me perguntar, como que esse cara conseguia armazenar tanto conhecimento, se na época dele não tinha computador, não tinha internet, nem nada disso? E pior, como que ele conseguia se encontrar depois nos seus cadernos, já que ele escrevia demais, nos seus papéis, onde ele encontrava cada uma dessas informações? O Luhmann tinha duas caixas, uma para referências e notas temporárias e a segunda para notas permanentes. Então o primeiro passo para a gente aplicar essa metodologia Zettelkasten é, quando você estiver estudando um artigo, você vai ter um cartão ou um aplicativo, e eu vou mostrar aqui como que a gente faz isso no Lattics, para você anotar a referência e sobre o que é aquilo. Essa é uma informação assim, básica. Esse primeiro cartão vai para essa primeira caixa de referência. E aí, feito esse cartão básico, ele fazia um cartão um pouco mais elaborado com os principais tópicos que ele extraiu da primeira leitura do artigo. Esses dois cartões vão juntos para essa primeira caixa de referências. No passo 2, a gente vai criar nossas notas de literatura e elas já são um pouco mais elaboradas. Aqui, a ideia é pegar esse nosso primeiro cartão, onde a gente extraiu as informações mais importantes, e dar uma trabalhada nele. Explicar cada ponto um pouco mais a fundo, para você ter a ideia geral, e é importante que isso seja com as suas próprias palavras, tá? Não pode copiar e colar, porque senão perde o sentido da coisa. Esse terceiro cartão das notas de literatura ele já vai para a segunda caixa, que é a caixa de ideias finais. E aí a gente tem o terceiro passo, que é criar as notas permanentes. São as notas que você vai consultar no futuro quando você precisar. Então elas têm que ser boas. Lógico, você não vai descartar suas notas de literatura e nem aquelas suas primeiras notas temporárias. Elas vão ficar ali armazenadas para sempre. Mas o ideal é que você consiga extrair toda a informação que você precisa dessas notas definitivas. O objetivo dessa anotação permanente é fazer anotações levando em consideração como elas se conectam com os assuntos que você está estudando no geral, seus interesses e suas pesquisas. Lembre-se, a meta é enriquecer o seu conhecimento correlacionando o que você aprendeu com o que você já sabe, e para criar uma espécie de segundo cérebro. E quanto mais informações você tem, mais fácil fica de fazer essas conexões. E como que a gente forma essas conexões? A gente pode sempre fazer as seguintes perguntas. Como essa ideia se encaixa no que eu já sei? Isso pode ser explicado por outra coisa? E como eu posso usar essa ideia para explicar uma terceira coisa? Beleza, mas eu ainda não respondi como que esse cara se encontrava no meio de tanto conhecimento. Hoje a gente vai utilizar hashtags para conectar tudo isso. Vamos fazer isso no Lattics. E a ideia é sempre agilizar a busca por um tema. Você não faz uma hashtag pensando em uma anotação específica. E aí vem o passo final, que é o revisar e repetir. Agora que a gente já viu o método Zettelkasten, as suas vantagens e como a gente pode utilizar para criar o nosso banco de conhecimento, eu vou apresentar para vocês o aplicativo que eu uso para isso. Esse aplicativo se chama Lattics. O Lattics é um aplicativo do estúdio Aura Marker que tem como proposta gerenciar o nosso conhecimento de uma forma semelhante ao cérebro. Dessa forma que eu expliquei aqui no Zettelkasten, por exemplo. Ele permite que você conecte rapidamente informações de vários campos de conhecimento para que você possa construir um conhecimento novo ou analisar ou lidar com uma situação através do conhecimento que você adquiriu na sua vida. E para isso ele tem várias ferramentas incríveis. Então quando a gente abre o aplicativo, a gente tem essa interface aqui. Ela é muito simples, muito fácil de usar, bem intuitiva. Aqui à nossa esquerda a gente tem as nossas pastas ou projetos. Tem gente que chama de caderno.
Toda vez que eu abrir um desse aqui, por exemplo, ele vai me dar os arquivos que estão dentro e eu posso, por exemplo, escrever o que eu quiser. Falando em escrita, o LaTeX tem várias funções. Isso aqui é um Canva em branco. Eu posso digitar o que eu quiser e se eu apertar barra, ele me dá várias opções. Aqui, por exemplo, o cabeçalho, o título 1, título 2, 3, cada um desse aqui é de um tamanho. Eu posso criar listas também para marcar, por exemplo, 2, 3. Se eu quiser, posso criar listas de números, posso criar bullets, posso fazer uma citação, posso criar uma equação matemática, fazer um código, uma tabela simples, ou posso inserir uma imagem. É basicamente isso daqui que o LaTeX consegue te dar de ferramentas de escrita e de trabalho para você montar os seus arquivos. Mas tem mais coisa, vamos ver. Então aqui voltando para o nosso Zettelkasten, por exemplo. Aqui eu criei o notas temporárias, notas de literatura e notas permanentes, que foi o que eu expliquei para vocês lá no início do vídeo. Então digamos que eu queira estudar sobre viver de conteúdo na internet e criar conteúdo online. Então eu vou começar esse estudo aqui nas minhas notas temporárias. E aí eu escolhi um artigo chamado A Jornada do Criador Prático. E como é que eu começo o meu Zettelkasten? As minhas notas temporárias são aquelas notas onde eu vou ler o artigo e extrair as primeiras informações. Então, por exemplo, eu escolhi aqui esse artigo, A Jornada do Criador Prático, vou ler e vou trazer para cá os highlights ou as minhas partes favoritas do artigo. Para não ficar muito longo, eu já copiei aqui e vou só colar. Mas não é só isso, lembra que eu falei que o Luhmann tinha a referência também? Então eu vou colocar aqui a minha referência, que no caso, a minha única referência é o link do artigo. Beleza, aí a gente criou aqui as nossas notas temporárias, que nada mais são do que a gente tirar informação do que eu li, do que eu estudei. Agora a gente vai criar a nossa nota de literatura, que são as notas onde a gente vai trabalhar essa informação e vai criar algo nosso. É como se fosse o nosso primeiro resumo. O LaTeX tem uma função muito importante que é o By Article Comparison, então ele vai deixar a gente abrir duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui, uma a gente está com a janela em branco, que são as minhas notas de literatura, e na outra eu vou abrir as minhas notas temporárias, que foi aonde eu destaquei as melhores partes do artigo. Então aqui eu posso trabalhar sem ter que ficar mudando de tela o tempo inteiro. Aqui eu já deixei pronto para facilitar a nossa vida, o vídeo não ficar gigantesco. Então eu coloquei aqui tudo que eu entendi do artigo, ponto a ponto. Isso aqui fui eu que desenvolvi. E agora a minha referência aqui embaixo, ela já não vai ser mais o link. Ela vai ser esse outro artigo aqui, essa outra nota que eu fiz aqui antes para poder desenvolver essa. Então eu vou segurar o Shift, vou clicar em arroba, como se eu fosse mencionar alguém no Instagram, e ele vai me deixar olhar tudo que eu tenho no LaTeX. Então eu posso vir aqui e selecionar as minhas notas temporárias, a jornada do criador prático. Então toda vez que eu tiver nesse texto aqui, nessa nota de literatura, eu vou poder clicar aqui e ele vai abrir essa daqui, então eu sei de onde veio. Beleza, a gente fechou nossas notas de literatura. Agora a gente vai para as nossas notas permanentes. Lembrando que as minhas notas de literatura, a gente vai ter várias notas que nos levam a um conhecimento. Então aqui qual é o nosso conhecimento? É viver de criação de conteúdo. Para isso eu tenho várias notas. Aqui eu tenho jornada do criador de conteúdo, tenho marketing e por aí vai. Aqui eu vou construir talvez um áudio e vídeo para poder chegar aqui nas notas permanentes. E aí a ideia aqui, por exemplo, se eu quiser escrever um post para um blog e eu vou juntar todo esse conhecimento aqui nas minhas notas permanentes. Então vamos lá, vou começar, por exemplo, por como viver de criação de conteúdo. Primeiro tópico. Aí segundo, qual a hora de largar o emprego? Benefícios de viver de conteúdo. E por aí vai. Aqui eu posso fazer várias coisas e aí aqui embaixo, eu posso, se eu quiser, referenciar minhas notas de literatura para poder começar a esboçar o meu artigo. É assim que a gente começa o Zettelkasten. Lógico que você pode adaptar para fazer do seu jeito, mas o princípio é esse. E aí, imagina só o quanto de conteúdo você pode ter de conhecimento, banco de conhecimento monstruoso que você vai formar com o passar do tempo utilizando o aplicativo e esse método.
Mas o LaTeX não serve só para quem quer fazer o Zettelkasten. Aqui, por exemplo, eu tenho um sistema de estudo mais tradicional. Eu estou estudando o sistema financeiro do Brasil. Então aqui eu tenho as minhas instituições, que são o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Nacional e corretoras, por exemplo. E aqui foi por onde eu comecei meus estudos. O que todos esses aqui têm em comum? Finanças. Se eu clicar aqui na minha hashtag de finanças, ele vai mostrar todas as páginas que eu coloquei essa hashtag. Então eu posso achar facilmente. Por exemplo, aqui eu tenho um livro, uma anotação de livro em outra pasta aqui, que fala sobre finanças também. Então eu coloquei essa hashtag aqui no início para poder identificar que esse conteúdo é sobre finanças. Se eu vier, por exemplo, aqui no início desse aqui e colocar hashtag de finanças também, ele também vai aparecer quando eu clicar, tá vendo? Mais um aqui. Outra função que eu gosto muito do LaTeX é a capacidade da gente ver em mapas mentais. Por exemplo, eu tenho aqui instituições e cliquei aqui no ícone de mapas mentais. Ele vai me colocar aqui o meu sistema financeiro e aí eu posso mudar aqui, por exemplo, para mapa mental. Tá vendo que ele me mostra bonitinho, do jeito que está estruturado aqui na esquerda, ele me mostra no meu mapa mental. Então acho que fica mais fácil da gente ver e, por exemplo, se eu quiser adicionar alguma coisa aqui, eu posso adicionar direto no meu mapa mental. Por exemplo, ações. Adicionei aqui, ele vem aqui para baixo, tá vendo? E aí eu posso mudar essa forma de visualização para plot ou aerial. Se eu quiser colocar para plot, por exemplo, fica fácil de vir aqui e escrever mais alguma coisa, por exemplo, ações. Outra função incrível do LaTeX é a leitura sequencial. E o que é isso? Quando a gente clica nesse ícone aqui de baixo, ele puxa e bota na sequência todos os artigos da minha pasta, do meu projeto. Então, por exemplo, se você quiser selecionar vários artigos para ler em seguida, ou quiser pesquisar em artigos selecionados e botar eles em sequência para você ler, isso facilita muito, você não precisa ir e voltar em pastas. Isso aqui é muito legal para quem está fazendo pesquisa ou quer montar, por exemplo, monografia. Eu achei essa função um diferencial muito legal e ela é exclusiva do LaTeX, você não vê isso no Notion, por exemplo, ou no Obsidian. Outra função muito legal do LaTeX é o sistema de cards ou cartões. Aqui você pode adicionar um pensamento ou uma anotação muito rápido, por exemplo. Eu estava estudando aqui esse livro Psicologia Financeira e eu lembrei de uma citação que é: não subestime a importância da sorte. Então ela está aqui e se eu quiser referenciar é só eu puxar e arrastar. Ele está aqui, é só eu clicar que ele abre o meu card. Para fechar nossa exploração do aplicativo, a gente tem mais duas funções muito interessantes. A primeira é a busca, e aqui eu posso, por exemplo, escrever o que eu quiser e ele vai encontrar todas as correspondências dentro de todas as pastas. Então fica fácil para encontrar um artigo ou alguma coisa que você queira procurar. Além disso, a gente tem aqui uma função de metas. Aqui, por exemplo, eu posso selecionar meu prazo ou quantas palavras eu quero escrever por dia. Hoje, por exemplo, eu escrevi 225. Eu também posso exportar meus arquivos nos formatos mais comuns e essas exportações aqui são muito boas, principalmente imagem e PDF, eles não ficam pixelados iguais em outros programas. Aqui embaixo a gente tem o tipo de template, a gente tem vários templates que a gente pode deixar salvos aqui. E aqui, obviamente, eu posso já deixar pré-configurado do jeito que eu quero. Aqui eu tenho estatísticas, aqui o nosso tutorial e aqui o feedback. O LaTeX é um aplicativo incrível com muito potencial e que eu estou gostando muito de usar. E além disso, ele é muito, muito barato comparado aos concorrentes. Você tem aqui a versão básica, que é totalmente gratuita, mas não tem algumas funções, como exportar para PDF, metas e estatísticas. Mas a versão Pro, com tudo ilimitado, é muito barata. Se você olhar aqui, ela é por ano R$ 107. Fala sério, isso aqui são R$ 8 por mês. É muito barato. Esse aplicativo está disponível tanto para o Windows quanto para o Mac. E por enquanto não há nenhuma previsão dele vir para um tablet ou para algum smartphone. Mas sem sombra de dúvidas ele vai ser muito melhor aproveitado se você estiver utilizando num computador.
Então hoje a gente viu o método Zettelkasten e vimos o aplicativo Latix. O Latix é um aplicativo novo no mercado, por isso o preço dele está muito bom. Ele é extremamente bem desenvolvido, o estúdio Aura faz um trabalho sensacional. Tem outros aplicativos que vale a pena você conferir desse estúdio. E eu recomendo muito, eu estou utilizando esse aplicativo para as minhas pesquisas e essa questão das hashtags e de poder linkar notas me conquistou. É isso por hoje, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!